A análise anatômica e funcional do útero se caracteriza como um órgão oco, de constituição muscular e paredes espessas, cujo formato se assemelha a uma pera. Em seu estado não grávido, sua localização habitual é na pelve menor, onde seu corpo repousa sobre a bexiga urinária, e seu colo se posiciona entre a bexiga e o reto. A orientação padrão do útero na mulher adulta é de anteversão, que corresponde a uma inclinação anterosuperior em relação ao eixo vaginal, e de anteflexão, que é a curvatura anterior do corpo uterino sobre o colo. Essa disposição faz com que a maior parte de sua massa se projete sobre a bexiga. É importante notar que o posicionamento do útero se altera conforme o nível de preenchimento da bexiga e do reto. A estrutura uterina se divide em duas porções principais. Corpo uterino, que engloba os 2/3 superiores do órgão. Nele se encontra o fundo, a parte superior arredondada que se situa acima da inserção das tubas uterinas, e o istmo, uma região de relativa constrição, com cerca de 1 centímetro de comprimento, localizada imediatamente acima do colo. As regiões superolaterais, onde as tubas uterinas se conectam, são denominadas cornos uterinos. O corpo do útero é uma estrutura de grande mobilidade, contida entre as lâminas do ligamento largo. O colo do útero, a porção inferior, cilíndrica e mais estreita. Ele apresenta um segmento supravaginal, situado entre o istmo e a vagina, e um segmento vaginal que se projeta para o interior da vagina e delimita o ósteo uterino. Anteriormente, apenas tecido conjuntivo frouxo separa a porção supravaginal da bexiga, enquanto posteriormente a escavação retouterina a separa do reto. A composição do colo é predominantemente fibrosa, contendo uma pequena proporção de músculo liso e elastina. A parede do corpo uterino é histologicamente organizada em 3 camadas. Perimétrio representa a túnica serosa externa, sendo formada por peritônio que é sustentado por uma delgada camada de tecido conjuntivo. Miométrio corresponde à camada muscular intermediária, composta por músculo liso. Esta camada passa por uma expressiva distensão durante a gestação e aloja os ramos principais da vascularização e inervação uterinas. Endométrio é a túnica mucosa interna que se adere firmemente ao miométrio. Sua estrutura se modifica ativamente ao longo do ciclo menstrual. Em caso de concepção, é nesta camada que o blastocisto se implanta. Na ausência de concepção, sua face interna se desprende, originando o fluxo menstrual. Sistema de ligamentos do útero externamente. O ligamento útero-ovárico se fixa ao útero em uma posição postero-inferior à junção útero-tubária. De modo complementar, o ligamento redondo do útero se prende antero-inferiormente a essa mesma junção. Ambos os ligamentos são considerados vestígios do gubernáculo ovárico, estrutura associada à migração do ovário desde sua origem embrionária na parede abdominal posterior. O ligamento largo do útero é uma dupla lâmina de peritônio, mesentério, que se estende das laterais do útero até as paredes, e o assoalho pélvico. Sua função é auxiliar na manutenção da posição centralizada do útero, mas sua principal atribuição é sustentar os ovários, as tubas uterinas e os vasos que os nutrem. Suas 2 lâminas se tornam contínuas em uma margem livre que envolve a tuba uterina. Lateralmente, o ligamento se prolonga superiormente sobre os vasos ovarianos, formando o ligamento suspensor do ovário. Entre as lâminas do ligamento largo, o ligamento útero-ovárico localiza-se postero-superiormente, enquanto o ligamento redondo do útero se posiciona antero-inferiormente. A porção do ligamento largo que suspende o ovário é chamada de mesovário. A que forma o mesentério da tuba uterina é a mesossalpinge, e sua parte principal, que atua como mesentério do próprio útero, é o mesométrio. A sustentação uterina
é garantida por mecanismos tanto passivos quanto dinâmicos. O colo, por ser a parte menos móvel, depende da sustentação passiva oferecida por condensações da fáscia endopélvica, que podem conter músculo liso. Ligamentos transversos do colo, cardinais, partem do colo e das porções laterais do bi, fórnice vaginal em direção às paredes laterais da pelve. Ligamentos uterossacros seguem um trajeto superior e ligeiramente posterior desde as laterais do colo até a porção média do sacro, sendo palpáveis no exame retal. A sustentação passiva também é provida pela forma como o útero normalmente se apoia sobre a bexiga. Já a sustentação dinâmica é fornecida pela musculatura do assoalho pélvico. Uma condição conhecida como prolapso uterino pode surgir do enfraquecimento desses mecanismos de suporte, associado a fatores como idade, parto vaginal traumático ou esforço crônico. O prolapso é classificado em graus: leve, importante ou completo, e dependendo de sua severidade, o tratamento pode variar desde exercícios pélvicos até o uso de um pessário ou intervenção cirúrgica. Relações anatômicas e vascularização ou peritônio reveste o corpo e o fundo do útero, mas não o colo. Anteriormente, ele se reflete do útero para a bexiga, formando a escavação vesicouterina. Posteriormente, reflete-se sobre o fórnice vaginal posterior até o reto, formando a escavação retouterina. Essa disposição anatômica coloca a porção inferior do corpo e o colo em contato direto com a bexiga, sem interposição peritoneal, o que representa uma via para a invasão tumoral. Lateralmente, a artéria uterina cruza superiormente ao ureter, próximo ao colo, uma relação de extrema importância cirúrgica. O suprimento arterial provém majoritariamente das artérias uterinas, com contribuição colateral das artérias ováricas. A drenagem venosa ocorre através das veias uterinas, que formam um plexo venoso de cada lado do útero e da vagina, drenando finalmente para as veias ilíacas internas. A drenagem linfática segue 3 rotas principais. 1. Do fundo e corpo superior para os linfonodos lombares ou inguinais superficiais. 2. Da maior parte do corpo para os linfonodos ilíacos externos. E 3. Do colo para os linfonodos ilíacos internos e sacrais. Inervação e aspectos clínicos. A. Inervação da porção inferior da vagina é somática, nervo pudendo, enquanto a maior parte da vagina e todo o útero possuem inervação visceral, originada do plexo nervoso uterovaginal. Este plexo transporta fibras simpáticas, segmentos torácicos inferiores, parasimpáticas, segmentos sacrais S2, S4 e aferentes viscerais. A condução da dor do fundo e corpo uterino segue retrogradamente as fibras simpáticas, enquanto a dor do colo e vagina, abaixo da linha de dor pélvica, e as sensações não dolorosas seguem as fibras parasimpáticas para os gânglios espinais, de S2, S4. Anomalias e procedimentos: útero bicorno. A fusão incompleta dos ductos paramesonéfricos embrionários pode gerar diversas anomalias, como o útero bicorno ou o útero de Delfo, duplo. Histerectomia. A excisão cirúrgica do útero, que pode ser parcial, completa ou radical, exige cuidado extremo para evitar a lesão do ureter, onde ele é cruzado pela artéria uterina. As indicações incluem miomas, endometriose, hemorragia excessiva e neoplasias. Citologia, Papa Nicolau. Utiliza-se um espéculo para visualizar o colo e coletar células de sua superfície externa e do canal cervical para análise microscópica. Exame bimanual. O tamanho e a posição do útero são avaliados através da palpação combinada, com dedos na vagina e a outra mão pressionando a parede abdominal, muco cervical. Esta secreção do colo uterino varia em viscosidade e pH ao longo do ciclo. Próximo à ovulação, torna-se menos viscoso e mais alcalino,
facilitando a passagem e sobrevivência dos espermatozoides, além de participar no processo de capacitação, que prepara o espermatozoide para a fertilização.